como foi minha entrevista, né, para tirar o visto para os Estados Unidos. Fiz até uma colinha aqui para não esquecer de nada, tá? De todo como foi o meu processo, né, desde o preenchimento do formulário até a minha entrevista, que foi semana passada. Então, como que foi, gente? Primeiramente, você deve, né, no caso, visto para turista, né, no meu caso, né, brasileira e tal. É, decidi fazer esse vídeo porque quando eu fui procurar, né, para tirar algumas dúvidas, eu não encontrei praticamente nada. Então, né, decidi compartilhar aqui para caso, né, sanar alguma dúvida aí de vocês que também, na mesma situação que eu, queiram tirar o visto, né, para os Estados Unidos. Então, primeira coisa, você deve ir lá na internet preencher o formulário, que é o DS-160, né, é o formulário para fazer o requerimento do seu visto, né, de turista. E aí, o que que você vai fazer? Preencher lá, a gente pode tirar um tempo, porque é muita coisa para preencher, tá? É assim, eles perguntam tudo, tudo, tudo da sua vida. Então, preenche, né, com o mínimo, o máximo, mínimo não, né, com o máximo de verdade, né? Responde mesmo a verdade ali naquele questionário, né? Porque serão as mesmas perguntas que eles vão confirmar com você lá no dia da sua entrevista. Então, tudo tem que bater, né? Tem que ser realmente não pode mentir, né? E aí, depois, preenchendo esse formulário, você vai pagar a taxa, tá? A taxa de inscrição custou, eu não sei se esse valor, né, aumentou agora, mas quando eu fiz praticamente um ano atrás, custou US$ 160, tá? Depois que você pagou essa taxa, aí é hora de marcar, agendar a sua entrevista. O meu, eu esperei por quase um ano, gente, assim. Foi em outubro do ano passado e a minha entrevista foi marcada para setembro desse ano. Então, ou seja, foi praticamente um ano aí de espera. Longa espera. Você tem que esquecer, né? Esquecer entre aspas, né? Porque você não pode esquecer depois do dia. Mas demorou bastante. Eu acredito que essa demora foi por causa da pandemia, tá? Eu acredito que seja mais rápido. Essa demora foi só por conta de estudo aí, então acumulou. Então, foi essa demora aí. Porque não é normal esse tempo, né, gente? Um ano é muita coisa. Então, pelo que eu saiba, está demorando bastante, inclusive no Brasil também, né? Porque a pandemia, como afetou o mundo inteiro, então, né, eles suspenderam as entrevistas, né? Não podia ter, então, acredito que tenha sido isso daí. Hoje eu não sei como está, né? Se já regularizou, então tem que tentar fazer aí, né? Quem for aplicar, para ver a questão da demora, mas eu não sei, mas há um ano atrás foi isso, no meu caso, né? Então, você vai pagar essa taxa, agendar, né? Vamos ver aí quanto tempo vai ser. E vou contar como foi, né? A minha experiência, né? Na entrevista lá no dia. Eles marcaram a minha entrevista, né? Para as 9 da manhã. Eu cheguei lá bem mais cedo, né? Como eu contei aqui, cheguei bem mais cedo, então já tinha uma fila bem grande, né? Mas na fila também a gente não precisa se preocupar, porque eles vão questionando ali eles já vão conferindo. No meu caso, eles pediram para levar o quê? A primeira folha, né, do comprovante do formulário que eu fiz, uma foto, né, 5x5 e o meu passaporte. Só isso que eles pediram para eu levar. E aí, lá logo na entrada, tem uma fila, ela vai, né, confirmar lá os seus dados, e aí pedir para você entrar, já na entrada, isso lá no consulado, né, gente? Aqui fica bem no centro de Londres. E aí, depois que você passa, né, por esse check-in ali na entrada, aí você passa pelo raio-x, né, toda uma questão de segurança mesmo, né, tem que mostrar a bolsa e tal, um raio-x mesmo, tipo de aeroporto. E depois você pega outra fila ali dentro e ele vai checar, né, o seu horário, o dia da sua entrevista, tudo certinho, ele vai te dar uma senha e te mandar subir pro local indicado, onde é o local das entrevistas. E aí você fica lá aguardando, é super rápido, tem vários guichês lá atendendo, é super rapidinho. Em alguns casos, né, como foi o meu, eu tava vendo o pessoal já só perguntava ali algumas coisinhas e já liberava a pessoa. No meu caso, eu acredito por ser, né, o passaporte brasileiro, primeira coisa, né, chamou o meu número, eu fui até o guichê, ele só perguntou por que que eu queria conhecer os Estados Unidos, né, essa foi a única pergunta que ele me fez. Aí eu falei que era um lugar, né, muito bonito, que eu tinha vontade de conhecer, que eu já tinha conhecido vários outros países, né, vários outros lugares, e que era um local que eu queria muito conhecer, que eu tinha vontade de conhecer. E aí ele falou, tipo, nas suas férias, né, eu falei sim, sim.
E aí ele já olhou assim meu passaporte e falou, ah, tipo, brasileira, né? Aí eu falei, sim, brasileira. Aí, nisso, a única coisa que ele me perguntou, aí ele já pediu pra eu aguardar, né? Nisso ele tinha pegado o meu passaporte, o meu cartãozinho, né, que é o que me dá direito a morar aqui em Londres, e o formulário. E aí ele ficou com esses 3 documentos meus e pediu para que eu esperasse. Aí ele falou, pode aguardar, né? Pode sentar lá novamente e aguarda que eu vou te chamar. E nisso, gente, eu fiquei lá praticamente 1 hora esperando. Fiquei 1 hora ali sentada e eu já fiquei agoniada, né? Porque eu já falei, nossa, tipo, todo mundo já saiu ali rapidinho e eu ainda tô aqui esperando, né? O que que será que vai acontecer? Eu já comecei a ficar mais aflita, mais nervosa. Até então eu tava nervosa, mas nem tanto, né? Aí depois que ele pediu pra eu aguardar, eu falei, ah, alguma coisa, né? Não deu muito certo aí. Mas eu achei estranho também, porque ele não me fez mais perguntas, né? Pra sei lá, ter alguma coisa dado errado. Então eu fiquei, ao mesmo tempo que eu tava bem nervosa, eu falei, ah, né? Aguardar, esperar, né? Não tem muito o que fazer. E aí depois dessa 1 hora, ele me chamou novamente e aí ele devolveu os meus documentos e falou: senta novamente e aguarde que você vai ser chamada para uma entrevista final. Aí eu falei, ok. Aí eu, né, sentei lá novamente e rapidamente já me chamou novamente. Me chamou novamente em outro guichê com outro atendente e aí ele fez a mesma pergunta para mim. Falou, né, por que você deseja, né, ir aos Estados Unidos, conhecer os Estados Unidos? Aí eu respondi novamente para ele, né, e aí ele perguntou qual era o meu trabalho, né, aqui em Londres. Eu respondi, né, de acordo com o que eu tinha respondido no questionário. E ele perguntou também quanto tempo eu morava aqui em Londres. Eu falei que eu aqui em dezembro, né, iria completar 7 anos que eu morava aqui. Então foram essas as perguntas que ele me fez. E aí, ao final dessas perguntas, ele falou parabéns, né? Não, ele não falou parabéns, não. Ele falou, ok, o seu visto foi aprovado, né? E aí ele já falou assim super rápido, aquele inglês assim que você não entende nada, né? Ele falou, o seu visto foi aprovado e você deve pegar o seu passaporte, né, em mais ou menos 1 semana. Aí eu fiquei meio assim, eu falei, gente, será que eu entendi certo? Aí eu peguei, perguntei de novo, eu falei, tipo assim, ok, né, com o meu visto e tal. Aí ele falou, sim, o seu visto foi aprovado. E aí eu falei, e meu passaporte? E porque eu não sabia, né, gente, como eu disse, eu não sabia de nada. Então fui assim. Aí ele falou, não, o seu passaporte fica aqui. E aí depois de 1 semana você vai recolher ele, né? Porque eu nem sabia como funcionava. Então, ou seja, o seu passaporte fica com eles, né? E aí eu falei, ok, então, e já saí, assim, já feliz da vida, né, aliviada, porque tava bem nervosa já nesse, nesse momento aí, eu já tava bem nervosa, assim. E, gente, eles são super sérios, assim, eles não dão um sorriso, eles não, tipo, não estão nem aí pra você, eles só fazem as perguntas ali, você responde com aquela cara fechada e tal, e, e só. E aí, peguei e fui embora. Aí já fiquei aliviada, falei, nossa. E aí, depois de 1 semana, né, eles te mandam um e-mail falando que o seu visto tá pronto, né, que você pode ir lá coletar. O meu foi lá pro centro também, né, pra eu recolher. E aí, eles te dão eles colam, tá vendo? Esse aqui é um adesivo, né, que eles colam aqui numa parte do seu passaporte. Eu achei que era uma estampa, né, mas não é, é um adesivo mesmo. E eles colam aqui, né, como se fosse outra página, né, do seu passaporte original. E aí eles colam e esse aqui é o seu visto. E aí o visto, ele vale por 10 anos, né, ele tem validade de 10 anos. E foi essa a minha experiência, né, gente? E agora eu vou falar rapidinho um pouquinho, só esse caso é para brasileiro, né? Agora, quem tem o passaporte europeu, ele não precisa, né? Se você tem o passaporte europeu, você não precisa passar por essa entrevista. Você faz só preencher esse formulário no site, tá? E você paga uma taxa, até a taxa, gente, é de apenas de US$ 21, olha a diferença. Para mim foi US$ 160 e para quem tem o passaporte europeu, você paga apenas US$ 21. E a sua resposta chega no seu próprio e-mail, assim, no outro dia, às vezes até no mesmo dia, né? Mas normalmente no outro dia já chega o seu visto aprovado, né? E só que aí o visto é de 2 anos, tá? E aí, no meu caso, foi de 10, né? E é isso, gente. Não tem, assim, pra quem tem o passaporte, né, europeu, é tudo muito mais fácil, super simples, não precisa passar. Olha só a diferença, né? A gente, além de passar por essa entrevista, ter esperado, né, por 1 ano
para passar por essa entrevista, então é bem mais complexo, né? Para quem é europeu aí é tudo muito mais fácil e muito mais barato também, né, gente? Mas enfim, graças a Deus deu tudo certo. Essa foi minha experiência e agora vamos aguardar essa viagem aí, né, gente? Que um dia ela vai ter que sair, né? Realizar o sonho aí de conhecer, né, os Estados Unidos. E é isso, espero que tenha tirado algumas dúvidas aí de vocês. Se tiver alguma dúvida, pode me deixar aqui abaixo também, que eu vou tentar responder pra vocês. Mas eu acho que eu falei tudo. E é isso, e boa sorte aí pra todo mundo que também sonha, né, em ter o seu visto americano. Beijos e tchau!